de setembro, mais uma edição do Pensar Claro e, por sinal, a última neste mês de setembro. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui a estas horas. Hoje, como naturalmente, é segunda-feira e temos aqui mais uma edição do Pensar Claro. Sim, é verdade, a sua 20ª edição. É verdade que é uma marca histórica, são 20 edições, contando claramente com esta, e, portanto, a nossa alegria é enorme porque atingimos um número completo, um número redondo. Então, hoje é certamente um dia de debate e também um dia de celebração, porque o Pensar Claro atingiu a marca número 20. Tanto 10 minutos de atraso, estamos aqui, entramos, pela graça de Deus, nós estamos bem, e esperamos que vocês também aí do outro lado estejam muito bem, de acordo com a vontade do Altíssimo. Hoje, como sempre, aqui neste espaço, temos um tema do seu interesse. Vamos falar sobre segredos para superar os obstáculos. Segredos para superar obstáculos. Certamente cada um de nós já terá superado algum obstáculo e falarão na primeira pessoa, terão aqui muito prazer em partilhar convosco. Deixa-me dizer que esta live está a ser emitida aqui na minha página do Facebook, LS Marques, e também na minha conta do YouTube, LS Marques, por isso também nos acompanhe a partir da página do Facebook Arautos da Fé, e por isso é um prazer enorme, e temos já muita gente aqui a entrar, a mana Brenda Evangelista, como sempre, é a primeira a entrar e também está aqui sempre, e está sempre conosco, e ela questiona, assim, mana Brenda, és a primeira, e de certeza a primeira também a partilhar. A Delfina também diz que está ligada. Olá, Delfina. A Mana Brenda, evangelista, dá aí um olá. Olha a minha boneca. Tudo de bom? Bem-vinda, Esperança. Sim, a Mana Catumbela também marcou aqui. Todo mundo que está nos assistir tem que marcar a sua presença aqui, senão levam aqui uma falta. Bom, claro que é uma brincadeira, mas vamos então ao que interessa, e o que interessa mesmo agora é apresentar aqui esses convidados muito especiais. Deixa-me, em primeiro lugar, apresentar a bem-vinda Esperança. Bem-vinda, Esperança, uma jovem que certamente é estudante universitária. Bem-vinda à Esperança, é alguém que conseguiu superar muitos obstáculos, portanto, bem-vinda à Esperança, dispensa a apresentação. O seu nome é Bem-vinda, e por isso, sem querer aqui dar muitas voltas, bem-vinda, seja bem-vinda e boa noite. Está no Pensar Claro. Boa noite, Pastor Lúcio, boa noite, João, e uma boa noite extensiva a todos os internautas que estão acompanhando. Oh, bem-vinda, é um prazer enorme ter-te aqui. Não foi fácil ter-te aqui. Uma pessoa como bem-vinda, muito atarefada, de certeza. Então, agradeço por ter aceito aqui o convite e seja bem-vinda. Oh, bem-vinda, daqui a nada volto já para si. Eu agora vou aí para este grande campeão. Eu trato por campeão porque, efetivamente, se vocês estão recordados, o meu outro convidado, o João das Dores Chiquete, ele faz parte de um grupo, efetivamente, de um grupo que marcou a história do nosso país. João das Dores Chiquete, ele é simplesmente o vencedor, faz parte daquele grupo de jovens que venceram o Mundial de Futebol com Muletas. Se a memória não me está a trair, em 2019, Angola tornou-se campeã mundial de futebol com muletas. E ele, o Chiquete, como é muito conhecido nas lides do futebol, portanto, agora está na Turquia. Então, eu quero saudá-lo. Chiquete, boa noite, seja bem-vindo ao Pensar Claro. Boa noite, pastor Lúcio Marques. Muito obrigado pelos votos e é um prazer para mim fazer parte deste momento e partilhar
o pouco de experiência que nós temos, como disse a minha amiga, bem-vinda agora. E, assim, rapidamente, o Mundial foi em 2018 e o africano em 2019. Sim. Exatamente. Eu estou a confundir o africano. Exato. O Mundial foi em 2018, certamente. Então, eu quero desejar a vocês os dois boas-vindas aqui nessa 20ª edição do Pensar Claro. Hoje, como está aí na tela, vamos falar sobre os segredos para superar obstáculos. Certamente, quando nós olhamos alguém no 10º, ou no 9º, ou no 20º andar, pensamos que ele pulou etapas, pulou degraus. Mas para se atingir o 50º ou o 100º degrau de um edifício, necessariamente teremos que passar pelo 1º, 2º e 3º e assim por diante. Eu vou começar de forma mesmo provocadora com a bem-vinda. Bem-vinda. Considera-se alguém que conseguiu superar muitos obstáculos? Sim, sim, considero-me sim, graças a Deus. E foi necessário ter muita força de vontade e determinação. E, acima de tudo, fé. Acreditar demasiado em Deus, porque desde o momento que comecei a acreditar mais em Deus, consegui buscar no meu interior forças para lidar com as adversidades da vida. Bem-vinda. Diga-me lá quais são efetivamente, cita aí 12 grandes obstáculos que teve de superá-los. E hoje, quando você olha para os tais obstáculos, diz que valeram a pena por ter passado por esta escola, porque os obstáculos podem ser considerados como escola, não é? Sim, sim. A primeira foi a discriminação por parte da sociedade e a minha integração na sociedade. Esses foram os obstáculos mais difíceis, né, que eu tive até agora. Se bem que os obstáculos fazem parte da nossa caminhada e todos os dias passamos por eles, né? Então foi necessário muita força de vontade e procurar ajuda por parte de outras pessoas para conseguir superar esses obstáculos. Se bem que não consegui superar assim na totalidade, né? Porque sempre nos deparamos com pessoas que pensam de forma diferente, né? Então sempre, todos os dias são barreiras novas, mas agora já estou mais treinada para lidar com isso. Muito bem, bem-vindo, Esperança. Que excelente abordagem. Eu vou agora dirigir-me ao campeão, João das Dores, o Chiquete, eu vou tratá-lo agora por Chiquete. Eu faço a mesma questão a si, não é? Considera-se um vencedor, um indivíduo, alguém que terá superado muitos obstáculos, e gostaria mesmo de saber quais são os 2 grandes obstáculos que teve que vencer, porque hoje você é um grande vencedor mesmo, né? Que teve que superar muitos obstáculos e claramente os obstáculos dirigiram-se na minha direção, passo o termo, de uma forma muito intensa e avassaladora, negativamente. E todas as situações que foram surgindo me permitiram a encarar os obstáculos como principais adversários da minha vida. Eu gostaria de citar o primeiro grande obstáculo que eu tive que superá-lo foi aceitar e me adaptar e aprender a viver com uma perna. Para alguém que nasceu com as 2 pernas, o primeiro obstáculo foi aceitar que agora eu passarei a viver eternamente com apenas uma perna. Isso foi muito difícil, porque eu recebi essa informação num momento muito delicado da minha vida. Eu era adolescente, então foi um obstáculo que eu nunca imaginei sonhar. Vinha nos filmes, mas eu vivi na primeira pessoa. O segundo obstáculo foi o primeiro momento que a vida foi me apresentando o preconceito e a discriminação na primeira pessoa, vivendo intensamente o preconceito e a discriminação. Foi um obstáculo muito forte olhar para as pessoas e notar nas pessoas, no olhar das pessoas, que para além de olharem para mim como ser humano,
também estão me pré-definindo pela perna que nos caiu. Então, esses 2 obstáculos foram avassaladores. Muito bem, essas 2 questões foram apenas para atiçar aqui, para, como se diz, para temperar aqui a nossa conversa, mas antes mesmo de continuar, e tenho mais uma questão aí para o João, deixa-me saudar aqui o Kangove. O Kangove dá aqui uma saudação a todos. Augusta Carlos, a partir da Rússia, ela também dá aqui um olá a todos. O Valdemar Seca também está conosco, também dá uma grande saudação. A Mana Brenda Evangelista diz, grande craque, João. Sim, a Silvia Rodrigues, saúda, olá, boa noite, pastor, e aos convidados, particularmente, olha, traz aqui o nome Paizinho, o nosso campeão. A Mana Nina Sombreiro diz, boa noite, pastor, e boa noite aos convidados. A Mana Brenda Evangelista, que orgulho da minha baby, bem-vinda. O irmão Albano Nelson, a partir de Luanda, diz que está ligado juntamente à sua esposa. O Kangove diz aqui, diretor Chiquete, o nosso campeão. A Mana Brenda Evangelista diz, grande Chiquete, e daí aquele sinal de ok. Já gritei muito quando assisti os vossos jogos no Mundial e no Africano. Orgulho. Sim, a Mana Lloyd está a nos acompanhar a partir da África do Sul, também dá aqui uma boa noite. Então temos aqui um número grande e esses nossos amigos estão a convidar mais amigos que estarão aqui certamente conosco. Eu vou voltar ao Chiquete porque tem escrito aí no seu mural do Facebook muitas histórias que de facto a mim têm impactado e contou aí uma história que eu particularmente li e partilhei, que teve que vender, se a memória aqui não me está a trair, teve que vender bolinhos mesmo na rua, ou bolinhos ou água fresca, alguma coisa aí. Eu gostaria que fizesse aí algum resumo, um resumozinho sobre este teu percurso, porque, eu repito, você agora é um campeão, então eu gostaria que fizesse aqui um resumo, enquanto a bem-vinda também está a fazer já o seu resumo, porque eu vou para aí certamente. Vamos lá, Chiquete, pensar claro. Sim, praticamente o passado não nos sorriu muito. Foi um passado muito triste e muito difícil. Passamos fome intensa. Não é que algumas vezes tivemos pouca comida, não. Tivemos momentos que não tivemos mesmo comida. E eu me lembro que os meus pais tiveram sempre muita batalha. E eles tiveram que nos incluir muito cedo nas tarefas de casa. A minha tarefa principal era me dedicar à venda de bolinhos. Na altura, a mamãe fazia bolinhos e eu os vendia. Por eu era muito novo e já jogava futebol e tinha muitos amigos e muitos cotas da banda, passo o termo, que me conheciam. Então, eu levava o bolinho para a praça, as cotas tinham cines, aqueles cinemas, a moda antiga das praças, que apresentavam filmes, coisas todas. Eu vendia os bolinhos lá e zungava os bolinhos. Quando os bolinhos já pararam de render, a mamãe passou a fazer quiçangua, a mamãe embalava quiçangua em embalagens e eu em baldes levava para a praça. Era muito embaraçoso para mim cruzar com amigos, amigas, colegas. Foi um momento muito difícil para mim. E aí passamos a vender carvão, passamos a vender pão, passamos por vários momentos difíceis, Eu me lembro numa noite muito emocionante para a família Chiquete. Estávamos todos na sala, à luz de vela, e o pai estava na mesa, e a mãe avisou o pai que o jantar estava pronto. E o jantar era, né, era cada uma caneca de rolão na altura. E eu era muito novo, mas eu percebia que para o meu pai, como chefe de família, era uma situação muito difícil, porque era ele o responsável da família. E ele tinha um semblante de um homem que estava, como se fosse um homem que estava a falhar com a sua tarefa, que não estava sendo capaz de honrar a família. Eu vi meu pai a dirigir-se à mesa, a jantar o rolão sem açúcar, e a olhar para os filhos sentados no chão, a comerem um rolão, e nós aí, naquela inocência, jantando. Foram momentos muito difíceis, e eu vi o meu pai
olhar para minha mãe e meu pai disse para minha mãe que aquela não era a nossa meta, que era a caminhada, que a caminhada tinha para nós muitas surpresas, e uma das surpresas era exatamente aquela situação. E o que me deixa muito feliz olhar para o meu passado é que a minha mãe nunca saiu de perto do meu pai. A minha mãe sempre esteve lá, apoiando o meu pai apoiando a minha mãe. O pouco que meu pai conseguia, nunca gastava, entregava a minha mãe para minha mãe começar a fazer um negócio, enquanto meu pai procurava outros meios. E eu tive que, por algum tempo, esquecer o futebol e me dedicar apenas às vendas. Me lembro que aos domingos e aos sábados nós tínhamos jogos muito importantes para sair do município, mas eu não poderia, porque sábado e domingo eu não ia à escola e a mãe fazia mais bolinhos, eu vendia 2, 3, 4 vezes. Levava uma bacia, acabava, voltava, mais uma bacia. E era, era uma infância, adolescência muito, muito difícil. E eu lembro que a minha mãe depois, sempre que eu voltava com a bacia vazia, a minha mãe, ela me recebia com muita alegria e dava aquele banquete especial para o paizinho, né? Aquele banquete especial que não passava de um fungo, uma cabidela, uma quizaca, que para mim significava a melhor comida do mundo e continua sendo. E é engraçado que naquela altura, que foi muito difícil, eu aprendi a amar o fungo. Hoje o fungo é minha comida preferida. Então, nós olhamos para... Eu olho hoje para o passado e me lembro tudo que nós passamos e olho hoje para o presente. É caso para dizer glória a Deus, glória a Deus. É caso para dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas realmente cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus. E quem hoje olha para o Chiquete, possivelmente lembrará o paizinho. E eu acredito que Deus quis aquele passado para o paizinho para embelezar, iluminar o futuro que o Chiquete tem hoje. Porque eu sinto que esse futuro que Deus me presenteou hoje não teria tanto brilho, tanto amor e tanta luz se o passado não fosse tão difícil como antes. Então, amém. Acredito que é isso. Amém. Amém. Eu gosto desta história destas histórias porque elas têm este pendor, não é? Nós podemos até falar de fome, mas se você nunca passou fome, pode falar até muito em teorias, mas que não viveu efetivamente na prática. Chiquete, muito obrigado. Eu vou voltar dentro de pouco tempo já assim, que tem certamente aí muitas histórias interessantes, mas antes mesmo, deixa-me saudar aqui o padre Inácio Analtino Savita. O padre Inácio está em Roma, parabéns pelo tema, como sempre, de grande importância para os jovens e não só. Estamos presentes. Muito obrigado, reverendo padre, e um forte abraço aí em Roma, tudo de bom. A Mana Leontina diz, nosso grande campeão, forte abraços. O irmão Israel Angola, o programa está a ganhar dimensão internacional, estamos ligados a partir de Luanda. A Mana Leontina diz, você é um vencedor, meu irmão Chiquete. A Mana Brenda, histórias de superação que inspiram. A Mana Nina Sombreiro dá aqui um amém. A Mana Leontina diz, louvado seja o nosso Deus. A Augusta Carlos, amém. O Paulo Tissinga está nos acompanhar a partir do Mochico. Então, o irmão Valdemar Seca diz, acredita, Chiquete, que a vossa família não foi a única a passar por essas vicissitudes. Muitos de nós também passamos por aí. A irmã Emília diz que, bom, estamos ligados em nós. Muita gente está nos acompanhar. Eu volto agora a bem-vinda aí, porque está muito calada, bem-vinda, está muito calada. A bem-vinda, quando estamos no off, fala muito, e a bem-vinda fala muito, e tem uma voz que cativa muito. Bem-vinda, fala-nos aí mais um pouco sobre essa questão do preconceito. Nós ainda, infelizmente, temos um mundo muito preconceituoso para com as pessoas com alguma deficiência ou também com
o albinismo. Até que ponto você tem lidado com essas situações, tem sabido responder e tem efetivamente levantado e dizer que cada um de nós tem alguma coisa? Até que ponto consegue superar essas questões e pode apontar-nos aí alguns segredos? Bem, no princípio era difícil, porque como toda e qualquer pessoa, ninguém está preparado para lidar com a rejeição. Porque uma coisa é nós recebemos amor em casa e na rua recebermos rejeição por parte das pessoas. Já jogaram água de peixe, já fui cuspida, já impediram-me de fazer certas coisas pelo fato de ser albina. E foi muito difícil, por quê? Porque muitas dessas situações que eu passei, a minha família não tomou conhecimento, porque eu ficava com receio de partilhar essas coisas com a minha mãe. Houve uma vez que eu cheguei para ele e perguntei por que é que me nasceu assim, por que é que me nasceu com essa cor? Porque eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de ser discriminada por parte das pessoas. Mas um dia eu parei e pensei, ninguém atinge o sucesso se não passar pelo fracasso. E que aquelas situações todas já aconteciam porque havia desconhecimento por parte das pessoas. Muitas das pessoas só fazem certas coisas por falta de conhecimento. Então, a partir daquele momento, eu decidi começar a informar as pessoas do que é o albinismo. Que o albinismo não é uma doença contagiosa como as pessoas pensam. O albinismo é simplesmente um problema na genética e que não me torna diferente das outras pessoas. Eu tenho direitos e deveres como as outras pessoas. Então, a partir daquele momento, eu comecei a informar as pessoas, a realizar palestras, por aí afora, de modo que as pessoas aprendessem mais, porque havia certa ignorância. Infelizmente, no nosso país ainda há muito tabu sobre essas questões todas. Há muitas superstições que giram em torno do albinismo, que precisavam de esclarecimento. Então, eu me motivei, eu busquei forças, eu procurei ajuda na igreja. Na igreja sempre muito bem recebida e os irmãos apoiavam muito e fui começando a realizar mais atividades na igreja, na escola, e a partir daquele momento comecei a ganhar respeito por parte das pessoas. Daí as pessoas mostraram vontade de aprender mais e então decidi juntar-me à Associação de Apoio aos Albinos de Angola. E a partir daquele momento não parei. Sempre que me deparo com discriminação, preconceito e alguns mitos que giram em torno do albinismo, para mim hoje já olho de forma diferente, porque os obstáculos são caminhos, né? Eu digo que os obstáculos são oportunidades para fazermos melhor. Então foi necessário eu passar por aquela fase para que eu me tornasse hoje mais resiliente. Hoje sou uma pessoa mais forte, hoje olho para o albinismo ou para todas as situações que vivi com outros olhares e procuro motivar outras pessoas que estão a passar pelo mesmo, porque no fundo é desconhecimento que leva as pessoas a agirem assim. Então eu procuro dar o meu máximo, fazer postagens por aí afora, de modo a ajudar as pessoas que estejam a passar por isso. Já fui discriminada na família também e essa foi a coisa mais difícil, porque é difícil saber que a pessoa que nos fez, o nosso pai, a nossa mãe, pensa dessa forma. Então, essa foi a fase mais difícil da minha vida, ser discriminada na família. Mas hoje, graças a Deus, essa fase passou, né? Foi necessário ter mesmo Deus e aceitar-me. Porque também as coisas só eram difíceis porque eu não me aceitava. Eu olhava para o espelho e não gostava do que via. Então foi necessário me aceitar e isso fez com que eu elevasse a minha autoestima e me tornasse nessa bem-vinda que hoje, graças a Deus, as pessoas acolhem, as pessoas batem palmas, as pessoas motivam e impulsionam a ser cada vez melhor. Muito bem. Segredos para superar obstáculos é o tema desta edição número 20 do Pensar Claro. Temos aqui dois convidados que falam na primeira pessoa como fizeram, quais foram os segredos para superarem os obstáculos que tiveram. Efetivamente, cada um de nós tem algum obstáculo por passar.
Nós seremos vencedores se compreendermos que os obstáculos são efetivamente os degraus para se atingir a perfeição ou mesmo o topo da montanha. Bem-vinda, Esperança, estudante universitária, cristã, ela professa, ela é católica, bem-vinda, Esperança. O João das Dores Chiquete, campeão mundial pela Seleção Nacional de Futebol com Muletas, e também é membro da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, e também, neste momento, ele está a residir na Turquia. Antes mesmo de fazer aqui alguma questão, vamos aí, a Mana Adelaide Chicalanga está na Lunda Sul, daí um amém. A Emília saúda já os convidados, boa noite. A Mana Leontina diz a bem-vinda. Bem-vinda, lá. Bem-vinda, você é linda, mulher de Deus, você é linda. A Emília diz, ricas palavras, minha irmã, que Deus te abençoe. A Mana Brenda diz, bem-vinda, meu amor, você é um doce de pessoa, obrigada por me escolheres para fazer parte da sua vida. A Julieta Jerônimo diz, grande exemplo de superação, glória a Deus. O Júlio, a partir da cidade mais bonita de Angola, bem-vinda, bem-vinda e o Chiquete, conhecem a cidade mais bonita de Angola? Se não conhecem, eu posso dizer-vos já, é Dallas, hein? A partir da cidade mais bonita de Angola, Dallas, o Júlio diz, boa noite a todos. A minha questão é, como você enxerga as adversidades que aparecem em sua vida? Em um minuto, o João pode responder essa questão aí do Júlio? Como enxerga as adversidades da vida, as adversidades que aparecem em sua vida? Enxergo entendendo que nem todo mundo pensa da mesma forma. Enxergo entendendo que, por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros através do pensamento. Se nós erramos ao pensar, vamos também colocar esse erro que está no pensamento em ações. Eu enxergo simplesmente da melhor forma possível. Olhando para a pessoa e transmitindo para esta pessoa que ela está cometendo um erro em pensar assim. Porque o pensamento que ela tem não se reflete nas minhas ações. Por exemplo, alguém pode olhar para mim e discriminar-me por eu ser deficiente físico e achar que por isso precisa sentir compaixão ou pena de mim. Mas eu não. Eu transmito para esta pessoa que a limitação está na cabeça dessa pessoa, está na cabeça dela. Se ela se libertar e se permitir olhar para mim e olhar para as coisas que eu faço e entender que a perna em falta não faz falta, essa pessoa estará se dando a oportunidade de encarar essa situação com os outros olhos. Ou já não encaro tudo isso com tristeza ou com violência, não. Eu encaro como uma oportunidade para essa pessoa a pensar diferente. Acho que é isso. Muito bem. Bem-vinda, Esperança. Eu volto novamente a si. Sei que perdeu o pai muito cedo e teve que se habituar ou se acostumar com esta perda muito grande. Até que ponto a perda do pai ou o passamento físico do pai teve impacto direto na sua vida? A perda do meu pai afetou-me muito porque eu apoiava muito nele. Todas as situações que eu vivia, meu pai é que resolvia. Eu vivia alguma coisa, logo ia correr para meu pai. E ver que eu não tinha o pai, aquilo desmotivou-me muito. Fez-me deixar, no princípio, muita coisa, deixar de crer em Deus, dentre outras coisas. Mas Deus é maior. E eu entendi que tudo na vida tem um propósito. E que eu precisava crescer. E que se meu pai, se calhar, não falecesse hoje, não seria mais crescido, hoje não olharia para a vida com outros olhos. Então, há perdas que nos ajudam em algumas coisas. Então, foi necessário perder para ganhar. Perdi num lado, mas ganhei no outro. Hoje tenho mais maturidade, hoje consigo resolver as minhas coisas sozinha. Então, foi necessário. Foi difícil no início, claro que isso é algo insuperável, sempre vamos pensar. Mas eu sei que onde quer que meu pai esteja, ele está a torcer por mim e orgulha-se da pessoa que sou hoje. Então,
é difícil, mas nós conseguimos seguir. Bem-vinda. Disseste algo aí que ficou marcado. Ensinaste-me alguma coisa agora. Perder hoje para ganhar amanhã. Está no pensar claro. Eu gostei muito dessa, não é? Perder hoje para ganhar amanhã. Há uma questão aqui que foi dirigida diretamente aí ao Chiquete. E essa é uma questão colocada pela mana Brenda Evangelista. Diz o seguinte: ó Chiquete, futebol com os 2 pés já é difícil. Deixa-me abrir aqui um parêntese. É tão difícil que a nossa seleção... A nossa seleção de futebol, quer dizer, apanhou aí 4-4 com o Mali. Agora ela pergunta, como foi a sua experiência no início da sua carreira, com apenas uma perna, ou com uma perna? Como foi esta experiência? Assustadora, uma experiência assustadora e, ao mesmo tempo, uma segunda oportunidade que eu recebi de Deus. Assustadora por quê? Porque, para mim, futebol para amputados não existia. Jogar futebol como uma das pernas, para mim, não existia. Me lembro que a primeira vez que eu entrei para o campo, eu estava torcendo para que não me passassem a bola ainda, porque eu queria entender como é jogar futebol para amputados. Mas já era num jogo oficial de campeonato. E eu olhei para os meus colegas correndo com a bola no pé, dando bicicletas, colheirinhas, cabritos. Eu disse em campo, Deus seja glorificado e vamos jogar. Passem-me a bola. E começamos a jogar. Jogar futebol para amputados com uma das pernas é muito difícil e fácil ao mesmo tempo. Por quê? Para mim foi meio fácil. Por quê? Porque eu já tinha as habilidades comigo. Jogar futebol convencional, com as 2 pernas. Então, as habilidades como recepção, controle de bola, remate, dribles, ainda existiam em mim. Então, essas habilidades coloquei-as em prática com uma perna. Claro, não posso aqui esconder, foi muito, muito difícil aprender certos dribles. E foi uma segunda oportunidade, por quê? Porque eu acredito que Deus realmente sabe o que faz e Deus realmente nos deu o futebol para amputados como um presente, como uma segunda oportunidade para vivermos e realizarmos os nossos sonhos. Eu entendo que Deus disse, Chiquete, se esse é o jogador que tu queres, eu vou realizar o teu sonho. Com ou sem 2 pernas, tu serás jogador de futebol. E assim aconteceu. E hoje, futebol para amputados, minha querida amiga Brenda, para mim é a melhor modalidade do mundo. É fantástico, Brenda, olhar para pessoas com apenas uma perna, a fintarem como fintam, a darem queletas, como se diz, como dão, a darem cabritos, como dão. Brenda, é incrível, Brenda. É incrível. Você fazer um passe em bola alta e a pessoa com uma perna travar a bola com o peito e recepcionar com a coxa e fazer o remate e marcar e largar as muletas indo pulando a festejar. Brenda, sinta o arrepio comigo. É incrível, Brenda. É incrível. E aí ninguém grita Messi, ninguém grita Cristiano. Gritam só os nossos nomes. É incrível, Brenda. É incrível. É um milagre. É um milagre. É um milagre, é um milagre. Eu espero que as pessoas que estão a nos acompanhar aqui possam também partilhar, chamar os outros, porque nós estamos a falar aqui sobre aspectos que estão ligados à nossa vida. Nós hoje pensamos que o facto de não termos um dos membros, quer seja inferior ou superior, é já um problema, é quase que algo que nós não podemos superar. E nós vemos muita gente aproveitando-se de alguma deficiência para lamentar da vida, mas estas pessoas que nós temos aqui, elas não dormiram, mas levantaram e, portanto, a Mana Brenda diz, olha, mas antes, deixa-me aqui saudar o reverendo Perfeito Massamba, também está na cidade mais bonita deste país, Dallas, diz ricos facilitadores, estou sendo edificado com lições de superações. Muito obrigado, reverendo vizinho, obrigado. A Mana Brenda diz, quanto ao João,
o Chiquete diz, foi o máximo, mano. Eu gritei em um bundo. Gritou em um bundo. Não sabemos como é que gritou, mas gritou em um bundo. Meus irmãos convidados, a vossa força é o exemplo a seguir. Continuem assim, fé, foco e determinação. Deus é maravilhoso, diz a Emília Figueiredo. O João depois vai nos narrar um pouco como é que aconteceu aí a questão da amputação, como é que perdeu um dos membros inferiores, porque aqui nós queremos também ouvir como é que conseguiu lidar com este obstáculo. Não é fácil alguém que nasceu com todos os membros e depois perdeu um dos membros. Claro que a adaptação não é da noite para o dia. Mas eu volto mesmo aí a Bem-vinda Esperança. A Bem-vinda Esperança, quando está a falar, eu fico assim de sentido. Vê que quando eu também ligo para ela, eu fico de sentido, porque ela tem sempre alguma coisa aí para tirar. Bem-vinda Esperança. O que é vitória para si? Como é que você define vitória? Vitória. Vencer grandes desafios, não me vitimizar, olhar para a vida com alegria, porque a vida é bela e Deus não dá fardo aos fracos. Se Deus me deu esta cor, né? É porque Ele sabe que sou forte. Então, vitória para mim é força. Vitória para mim é determinação, vitória para mim é vontade, acima de tudo, de a cada dia fazer melhor, a cada dia me superar, a cada dia alcançar outros objetivos. Muito bem. Bem-vinda, Esperança, sempre aqui a Pensar Claro. E aqui no Pensar Claro nós temos um lema que o segredo de falar claro está no pensar claro. Antes de fazer as outras questões, vou já ir para o Chiquete para nos falar um pouco mais sobre a história do momento que perdeu um dos membros inferiores. Quero narrar isso aí, resumir assim, para a gente ter a noção disso. Sim, eu tinha 15 para 16 anos quando infelizmente manifestou-se o primeiro sinal da tala. Aos 17 anos, então declarado que seria realmente necessário perder a perna ou amputar a perna. No momento eu não quis, porque foram muitos meses, 1 ano e alguns meses, à procura da cura, e eu era adolescente, eu me apavorava em pensar que poderia perder a perna, e o doutor japonês, nunca vou esquecer do rosto dele até hoje, chegou na minha cama numa manhã, chamou-me e disse que esse rapaz precisa ser amputado a perna agora ou então vai morrer. Ele disse assim para mim. E os meus pais não estavam na sala no momento, e eu chorei muito, pedi para me tirarem do hospital, mas chegou o momento, estávamos no hospital central da cidade do Ambo, chegou o momento que eu tive que decidir entre perder a perna ou perder a vida. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu estava cada vez mais a ficar desnutrido, a infecção que estava no joelho subia até a coxa, estava a afetar as veias do joelho foram rebentando, muito sangue, a rótula, acho que é a rótula do joelho, praticamente saiu, quer dizer, o joelho ficou mais grande que a minha cabeça, ficou uma coisa muito, muito, muito feia. Mas ainda assim eu não queria perder a perna, porque para mim perder a perna não existia no mundo. E chegou um momento que eu via o sofrimento dos meus pais, dos meus familiares, e eu sabia que só me restavam 2 hipóteses, ou morrer, ou viver com uma das pernas. Então eu aceitei, eu chamei pela mãe, eu disse, mãe, seja o que Deus quiser, eu aceitei. No dia seguinte fui dirigido ao bloco operatório, eu não sabia que existia anestesia local,
fiquei a saber naquele dia da minha amputação, eu pensei que ia receber uma anestesia que eu poderia dormir e acordar, quer dizer, a perna já não estava aí, mas me foi dada uma anestesia local, que apenas, né, não sentia da cintura para baixo, mas, né, da cintura para cima eu estava consciente, o Chiquete que está a falar agora conscientemente, quer dizer que eu sabia que estavam a cortar a minha perna naquele momento. Foi muito duro para mim, muito duro para mim. E o doutor olhou para mim e disse que se estiver a sentir muita dor no coração, para avisar, porque vais perder muito sangue e podes não aguentar. Bem, eu não sou formado em medicina, mas eu acho que isso nunca se pode dizer para algum doente. E eu recebi essa informação, foi muito difícil para mim, mas para mim foi como um milagre. Eu me lembro, pastor, sem exageros, Deus é minha testemunha nesse momento, sem exageros. Para um menino que não queria perder a perna, quando o doutor disse que ia começar com o trabalho, ou ia começar a amputar a perna, eu ainda senti os primeiros cortes. E eu dizia, ai, dói muito. Eu reclamava. Mas depois daquelas dores, eu já não mais senti nada. Era como se Deus tivesse me dado uma anestesia geral. Os médicos me deram uma anestesia local, mas Deus me deu uma anestesia geral. Os doutores abriram os meus braços, colocaram os aparelhos, colocaram uma espécie de cortina da cintura para baixo, para eu não ver nada. Eu lembro que eu fechei os olhos e pensava em coisas boas. E no meu coração, sem exageros, no meu coração eu cantava a minha fé e o meu amor. Estão firmados no Senhor, senhor pastor. Mas não em viva voz, mas no meu interior. No meu interior. Eu não chorei no momento, não fiquei triste, né, sentindo a perna a ser amputada. Tudo aconteceu, mas ainda lembro como a doutora disse, é tão jovem, que pena, isso tocou no coração, mas tudo aconteceu naturalmente. Na sala de repouso ou de recuperação, aí sim foi a grande luta, porque chegou o momento que eu estava numa luta interior, se eu poderia levantar ou não o lençol. Eu levantei o lençol, olhei para baixo, a perna já não estava lá. Aí foi um grande desafio, senhor pastor. Aí foi o momento mais difícil da minha vida. Eu olhei para a perna direita, estava lá, para a esquerda não estava. Aí fiquei totalmente destruído, pastor, destruído. Mas tudo aconteceu. Me lembro que a última noite que eu chorei foi porque vi a mãe, não conseguia dormir, chorava intensamente comigo. E eu percebi que a mãe já estava sofrendo muito com a situação do filho. Ver o filho chorar só estava a piorar. Eu, então, tive que crescer, obrigatoriamente tive que crescer, proteger a mãe, o pai e os meus irmãos, e que sofriam muito, rir durante o dia e chorar quando a mãe está a dormir, sem a mãe perceber. Então, assim aconteceu. Durante o dia, eu brincava com a mãe, dava-lhe de comer, contava histórias. E às noites, quando a mãe dormia, eu apertado, aí na cama, chorava. Mas, graças a Deus, depois tudo começou a correr bem. Passei a brincar. A primeira vez, quando andei de muletas no corredor do hospital, caí, queria ir para o quarto de banho. A mãe disse, urina no bacio. Eu disse, não quero mais bacio. Comecei a caminhar. Depois caí, foi engraçado, mas recuperei. E, graças a Deus, aprendi a gostar de mim, aprendi a me amar. E aqui estamos, senhor pastor. Aqui estamos. Olha a questão que eu vou lhe fazer. E se não perdesse um dos membros, seria o Chiquete que temos hoje? Honestamente, não. Honestamente, não. Não seria. Não teríamos Chiquete que temos hoje, senhor pastor. Não teríamos. Então, na sua vida cumpriu-se o ditado que diz que há males que vêm para bem. Cumpriu-se o ditado que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Oh, glória. Amém. Gostei, né? Gostei. Eu gostei, né? Eu estou a gostar deste pensar claro porque os convidados, e a bem-vinda está aí, e no off nós falamos também sobre isso com Chiqueta, é que efetivamente o sofrimento, quando é contado, quando é narrado, os obstáculos, quando são narrados na primeira pessoa, tem mais sabor. E é este pensar claro. A edição número 20 tem perfeitamente este pendor. Olhem o que a Mana Leontina escreveu. Pastor Lúcio, este problema é bastante pertinente. Estou aprendendo bastante e o programa de hoje fez-me lembrar de vários obstáculos que passei. Dá até vontade de lacrimejar. Muito obrigada. Deus o abençoe por nos proporcionar estes momentos sem igual. Sim, nós queremos proporcionar momentos indeléveis. O Paulo Tissing diz, Chiquete, você é um exemplo a seguir, porque hoje tem jovens com suficiência, não lutam para superar. E desejo-lhe força e colocar Deus no comando de tudo, o resto Deus há de acrescentar. O Júlio Cuinalissa diz, aprecie as pequenas coisas da vida. As pequenas coisas são importantes quando nos deparamos com grandes desafios. E celebrem todas as coisas da vida. Concentrem-se nessas coisas e ficarão felizes por terem feito. O Paulo Tissing diz o seguinte, Mana, bem-vinda, você é o máximo, porque tenho acompanhado muitos albinos que dão muita atenção aos obstáculos que este mundo nos oferece, no final ficam sem rumo. Na verdade, eu tinha 2 professores albinos e me instruíram muito e hoje eu sou um fruto do seu ensinamento. A Mana Joyce Caputo, que está em Houston. Houston, Mana, boa noite. Aí sei que ainda é tarde, boa tarde então. Meu Deus, que testemunho. Há médicos e médicos nessa vida, Iapa. Aca, Deus foi o teu médico, meu irmão. A tua fé estava e continua firmada em Deus e na sua graça. A Mana Leontina volta a escrever, irmão Chiquete, eu entendo essa sensação de quando está em campo e ficar arrepiado. Na verdade, temos dom em nós que está no sangue e quando manifesta-se, nada nos para. Dou-te toda a minha força. Você é um vencedor, irmão. A Mana Joyce dá um amém, a Emília também um amém, a Mana Leontina diz, meu Deus, perdoa-me se algum dia pensei que o Senhor me esqueceu. A Mana Nina Sombreiro, glória a Deus, que exemplo de superação, os obstáculos nos fortalecem. Eu vou voltar aí para a bem-vinda Esperança, que está aqui de volta, mas antes mesmo de voltar para a bem-vinda, eu vou colocá-la aqui no nosso meio para o João ficar ali. É isso mesmo, temos que proteger as nossas caçovitas. Já está aí conosco, já aqui de volta. Bem-vinda, seja bem-vinda de volta. Já que definiu aí vitória por suas próprias palavras, eu gostaria que de fazer a seguinte questão. Então, como sair do degrau número 0 ou do rei do chão para atingir o 50º degrau? Como? A bem-vinda nos ouve? Bom, dificuldades de comunicação próprias da internet, isso é normal. Eu faço essa questão, então, ao João. Como sair do 0, do rei do chão, para o 50º ou 100º degrau do edifício, claro. Primeiro, ter noção que os obstáculos existem. Obstáculos não faltarão nesta caminhada, porque é uma caminhada do 0 ao 100. É uma caminhada. Obstáculos existem. É importante ter noção que obstáculos existem. Mas mais do que ter noção dos obstáculos, é ter noção e acreditar que existe um Deus maior do que todos os obstáculos. É preciso acreditar nisso. Não é importante dizer, mas acreditar que existe um Deus que nos colocou nesse mundo, que é maior e que já anotam os obstáculos. E depois entender que as mãos de Deus são maiores,
e todos os problemas. Mas, principalmente, juntando tudo isso, uma conjugação perfeita entre a fé, a determinação, o foco e a persistência. A fé vai nos permitir acreditar nas coisas que nós não podemos ver, mas nós sabemos que existem. São os nossos sonhos. É lá o 100, queremos chegar no 100. A fé nos leva até o 100. A determinação vai nos dar força, capacidade, alegria de seguir para chegar lá no 100. Fé, determinação. O foco nos permite não tirar os olhos da meta. Nós queremos atingir a meta, nós queremos chegar lá no 100. E é preciso manter o foco. Não se distrair com as críticas das pessoas de má fé, porque há pessoas que não conseguem, estão tão frustradas, faço o termo, não conseguem realizar os seus sonhos e querem impedir o próximo também de realizar os seus sonhos. Então, essas pessoas vão sempre existir. Não nos vamos distrair reclamando que essas pessoas estão a interromper. Não, essas pessoas vão existir. É importante que elas existam para testar a que ponto estamos focados lá em cima, no 100. Depois, então, vem a persistência, que não importam as quedas, não importam as decepções, não importam as tristezas, as noites de lágrimas, não importam quantas pessoas acreditam em nós ou não, é preciso continuar. No momento em que eu disse para os meus pais que eu me mudaria do Kwanza Sul para o Uambo por questões acadêmicas, os meus pais, eles não acreditavam que era uma altura oportuna para abrir mão de um filho, na minha condição física, viver longe deles. Mas eu fiz-los entender, porque eu tinha fé, determinação, foco e persistência, fiz-los entender que seria muito importante para mim, que eu precisava me construir como homem. Os meus pais abriram mão de mim. Então, mantendo o foco, os meus pais, se calhar, serviram como testes para mim, para me testar até que eu estava focado e determinado. Eu então, fui para o Uambo. No Uambo, tudo mudou. O Uambo me apresentou o IC do Uambo, o Uambo me apresentou futebol para amputados, o Uambo me apresentou a seleção nacional, o Uambo me apresentou o campeão mundial. Tudo mudou. Tudo aconteceu no Uambo. Pastor, consegue me ouvir? Conseguimos ouvir, conseguimos. Tudo aconteceu no Uambo com aquele desafio. Então, foi muito importante para mim manter o foco. E eu quero aqui partilhar que se eu não acreditasse em mim, que eu realmente tinha capacidade para seguir confiando nas minhas potencialidades, nada disso seria possível. Eu cheguei numa terra estranha para mim, pese embora é a minha terra, eu sou do Bailundo, mas para mim foi muito estranho porque não conhecia ninguém. Mas eu tive que buscar em mim crenças e forças que nem mesmo eu acreditava e sabia que eu tinha. Eu já cheguei a ser o único deficiente físico de uma instituição. Para mim foi difícil, mas eu usei aquela dificuldade para atrair as pessoas e fazê-las perceber que são as diferenças que fazem o mundo. E eu já tive que me esconder muitas vezes pela minha condição física, mas essas vezes serviram para eu voltar, me lembrar da fé, foco, determinação para chegar ao 100. Eu sabia onde eu queria chegar, senhor pastor. Muito bem. Muito obrigado. Eu tenho aqui uma questão, e essa questão deixa-me dizer que eu tenho, de quando em vez, algumas questões que são provocadoras, deixa-me provocar mesmo, e porque aqui a minha função, o meu papel é mesmo de provocar, é de atiçar. A minha pergunta é, por que algumas pessoas que passam por alguma dificuldade, mas depois de ascenderem, depois de se tornarem pessoas famosas, quer dizer, tornam-se pessoas excessivamente egoístas, pessoas que já não são humildes, já não saúdam lá a gente do bairro, conseguiu isto ou aquilo, está no carro dele, já nem sequer lembra-se
de onde saiu. Por que normalmente é isso? Eu sei que isso não está a acontecer consigo, porque agora você está na Turquia e da Turquia certamente você vai para os Estados Unidos da América ou para Dallas, lá em Dallas ou Califórnia e muito mais. Por que muita gente né, depois perde o norte já no mundo da fama? Bem, senhor pastor, para mim é uma pergunta muito séria, mas eu queria da seguinte forma: o pastor já ouviu falar de lobos debaixo do cordeiro, certo? Certo, certo. Certo, senhor pastor? Certo, 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 certo. Agora sim. Agora sim. Consegue me ouvir, pastor? Consigo ouvir, consigo ouvir. Sim, então, eu, sem desejar falar muito sobre as pessoas, eu queria fazer apenas uma reflexão. A minha reflexão é a seguinte: eu acredito que existem pessoas que só estão esperando um momento para realmente manifestarem aquilo que elas são dentro delas. Traduzindo, eu acredito que é realmente, muitas vezes, no sucesso que se nota um coração humilde, um coração que persiste nas virtudes que manifestou antes desse sucesso. Porque eu acredito que atingir a fama, atingir o sucesso, realizar sonhos, é um grande desafio. Tudo bem, é uma realização, mas também é um grande desafio, porque coloca em prova tudo aquilo que nós fomos demonstrando, manifestando antes dessas metas. Existem pessoas que, antes de chegarem aonde chegaram, por exemplo, frequentavam fervorosamente a igreja. Fervorosamente. Mas depois de atingir essas metas, as ocupações que eles foram pedindo a Deus usam como pretexto para deixar de ir à igreja. Infelizmente. É assim que acontece. Então, se for para responder por quê, a pergunta do pastor, por quê, eu acredito que a resposta seria porque isso acontece com pessoas que só estavam esperando o momento certo para tirarem a máscara. Esse momento chega e eles tiram a máscara, pastor. Simples assim. Muito bem. O irmão Nelson diz parabéns ao campeão e fico feliz em saber que és da minha província. Certamente está a referir à província do Ambo. A Mana Leontina diz também, irmão Chiquete, tens a minha admiração, quero aprender muito contigo. Tu és um exemplo de superação. Deus continue a abençoar-te ricamente. Estamos aqui a falar hoje sobre os segredos para superar obstáculos. Tenho 2 convidados. A bem-vinda Esperança, que está a ter algumas dificuldades com a internet, mas que certamente ela vai voltar e estará aqui conosco. E também temos aqui o campeão mundial de futebol com muletas e também campeão africano, o irmão João das Dores Chiquete. João, vamos ainda falar um pouco sobre o feito que vocês tiveram, um feito inédito, que é vencer o Campeonato Mundial de Futebol e se calhar também o CAN de futebol com muletas. Mas qual foi a vossa sensação naquele momento? Porque Angola toda estava de olhos na tela, né? Mas qual foi a vossa sensação? Vocês bateram as grandes equipas do mundo, não é? Mas o que é que vocês comeram naquele dia ou naquele ano para vencerem tudo e todos? Bem, eu acredito que foi o momento, ou foi o tempo que fez o Senhor. Deus queria assim, senhor pastor. Acredita, senhor pastor, que nós vencemos a Ucrânia por 4-0, vencemos a Espanha por 1-0, perdemos com a Haiti por 2-1, passamos na segunda fase. Cruzamos com a toda poderosa Itália nos oitavos de final, pastor, a Itália. E nós vencemos a Itália, graças a Deus, por 2-0.
Depois cruzamos nos quartos de finais com a Polônia. A Polônia na Europa é uma das seleções mais fortes. Vencemos a Polônia. Pastor, honestamente falando, nós olhávamos para outras seleções, outros atletas, nós vimos as condições que eles tinham, próteses de alta qualidade, muletas de muita qualidade, muita organização, praticamente tinha a vida feita, e nós éramos aqueles jovens que vinham de um país onde a discriminação pela deficiência física é muito forte, onde pessoas com deficiência física são praticamente esquecidos, colocados de lado, onde pessoas com deficiência física não têm visibilidade na sociedade, onde não têm acesso ao transporte, onde muitas instituições não pensam em nós, não colocam rampa, essas coisas todas. Nós sentimos nos nossos ombros uma grande responsabilidade de representar não só a nós mesmos, mas todas as pessoas, todos os jovens e todos os angolanos na nossa condição física. E para além da orientação dos técnicos, nós dizíamos um para o outro: nós não podemos perder esse mundial. Os técnicos têm 2 pernas e 2 braços, mas nós somos os atores principais. Esse é o nosso momento. Se nós perdemos o mundial, nós perdemos uma grande chance de melhorar a nossa vida e a vida dos angolanos na nossa condição física. E nós íamos para o campo, pastor, com muita determinação. Eles traziam chuteiras de marcas, nós tínhamos nosso equipamento humilde, de muita qualidade também, né? Claro, mas nós jogávamos com muito amor e determinação. Nós não aceitávamos entrar de cabeça baixa, pastor. Nós pensávamos em Angola, pensávamos em dizer para o executivo: nós existimos. Pensávamos em dizer para a nação: nós existimos, que aqueles que vocês discriminam são esses que escreveram com letras de ouro o nome de Angola, em nome de Jesus. E nós chegamos numa meia final com o Brasil, vencemos o Brasil por 2-1 e chegamos na final. Na meia final nós já desmaiamos tantas vezes por chegarmos na final, não acreditamos. Eu lembro claro, que... vocês desmaiaram e depois acordaram, né? Acordamos, pastor. Eu me lembro de ter acordado só no hotel, pastor. Desmaiei no campo, acordei no hotel, sem entender nada. E nós chegamos na final contra a toda poderosa Turquia, que eliminou nas meias finais a seleção da casa, o México, por 4-0, rápido, assim. E nós fomos então para a final. Pastor, todos os minutos da grande final se resumiu a nossa vida. Resumiu a nossa vida. Quando fomos às penalidades e o nosso guarda-rede defendeu o último penalti do jogador turco e chegou a atleta angolano à grande penalidade, foi o momento mais alto, senhor pastor. Todo mundo já estava aí crendo que nós éramos campeões. E quando o árbitro apitou o final do jogo e recebemos a taça de campeão, até hoje nós não acreditamos nisso, pastor. Campeões do mundo. E foi uma sensação muito boa. Sair de Angola no anonimato e voltar. E voltaram famosos, senhor pastor, graças a Deus. O presidente da República querendo nos receber, uma homenagem que até hoje nós somos muito agradecidos. Eu acredito, isso é particular, senhor pastor, é particular. Eu acredito que muito mais do que ser campeão do mundo, eu me sinto mais feliz porque eu vejo pessoas na minha condição física em Angola hoje em dia com mais autoestima. Eu passei a ver mais pessoas na minha condição física sorrindo. Quando nós víamos no carro, na caravana, fazíamos uma passeata por Luanda, as pessoas deficientes físicas levantavam as muletas em tom de honra, em tom de conquistamos. Eles não jogaram, mas comemoraram conosco vivamente. Foi um momento marcante para mim. E chegar em Angola e sentir os angolanos a nos reconhecerem, agora ir nas instituições,
e saber que as pessoas estão olhando para nós, já não criticando, não discriminando, mas para pedir para tirar fotos e elogiar e agradecer, pastor, não tem como descrever. E chegar no seio familiar e ver os pais te recebendo com muita honra e dizer: antes nós choramos porque nosso filho perdeu a perna, hoje recebemos o nosso herói nacional. E, pastor, eu me emociono pensar nisso. É uma honra, senhor pastor. Foi um momento sem uma igual. História. É de facto para nós também um momento sem igual, porque estamos a ouvir aqui em exclusivo. Eu penso que estamos a ter aqui oportunidades mil para, portanto, cada um de nós aprender, porque vivemos reclamando da vida, por estar a faltar aí um pão, por estar a faltar um pouco de sal, por estar a faltar qualquer coisa na nossa vida, nós nos lamentamos. E quase que vivemos lamentando quando perdemos algum dinheiro, quando alguma coisa não está a dar certo na nossa vida, mas efetivamente nós estamos aqui já há uma hora. A Bem-vinda continua a ter dificuldades, mas falando nela, a Bem-vinda está de volta. Bem-vinda, Bem-vinda, Bem-vinda mesmo já de volta, não sai mais, está bem, Bem-vinda? A Bem-vinda chegou, por falar nela. Bem-vinda, já estamos aqui há uma hora a falar sobre os segredos para superar os obstáculos. Então, você chegou mesmo na hora certa, na hora que eu tenho aqui uma questão na manga. É a questão que não foi a tempo de responder. Eu estava aí a colocar-te aí, antes mesmo da tua queda, qual é o segredo, ou seja, como sair do 0 para o 100. Será que sai só assim? Não vamos encontrar nenhuma dificuldade na estrada? Ou como ultrapassar esses obstáculos? Novamente aqui, os problemas aqui persistem com a Bem-vinda. Claro, são problemas que são externos à nossa vontade. Mas tem aqui uma questão do Júlio, mas antes, Emília diz: viva campeão! Todas as vitórias adquiridas nos faz lembrar a história que o pastor Ovídio Tseng contou. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as portas se abrem. O Júlio ainda faz uma questão: o que fazer para melhorar a acessibilidade para as pessoas com deficiência? É um problema muito sério no nosso país, a questão da acessibilidade. Temos muitas leis, mas na prática, isso vocês sentem que tem sido cumprido? Bem, honestamente falando, cumprido como tal, não, pastor. Isso está claro, isso está claro. Porque, infelizmente, a acessibilidade não passa apenas, né, pelo governo. Eu queria dizer isso, particularmente. Muito corte, passa principalmente por nós. Senhor pastor, por exemplo, eu cuidando da minha condição física, eu tenho que saber que a minha vida tornou-se uma vida de desafios e obstáculos. Então, eu tenho que me capacitar com ferramentas que serão suficientes para quebrar os obstáculos. Eu não posso reclamar de emprego quando eu não sou apaixonado pela formação ou não vou atrás do conhecimento. Eu não posso reclamar, por exemplo, sobre o acesso, por exemplo, a outras instituições quando eu não domino as leis. Então, para que nós consigamos vitórias, né, de modos a serem cumpridos como tal, nós temos que nos autocapacitar, senhor pastor. Eu acredito nisso. Temos que nos capacitar. Por exemplo, se eu for pedir um emprego, né, para ser professor, eu posso apresentar o meu certificado. Mas, infelizmente, muita gente na minha condição física não entende isso. Tenta usar a condição física para se passar por coitado, para se passar por vítima. Infelizmente. O pastor me ouve? Estou a ouvir, muito bem, estou a ouvi-lo mesmo, estou a ouvi-lo. Sim, então, infelizmente não, até hoje ainda observam-se muitas instituições sem rampas, né? Muitas residências
né, que são entregues para, né, a pessoas com deficiência sem a devida adaptação. Infelizmente, né, uma pessoa com deficiência física não tem acesso como tal, território nacional, se calhar nem tanto, mas pelo menos 80% aos transportes, que é um grande obstáculo, infelizmente, senhor pastor, infelizmente. Um jovem cadeirante que vive, por exemplo, né, a uma boa distância da sua escola, não é capaz de usar um táxi azul e branco porque está de cadeira de rodas. Nós sabemos que essa discriminação existe, que não. Então, eu não vou olhar para o emprego, não. Eu vou olhar para as coisas básicas que facilitam a vida das pessoas com deficiência. Eu olho para isso, senhor pastor. Mas eu quero dizer que a luta continua. Eu acho que muito mais do que cobrar, temos que nos capacitar, senhor pastor. Eu acredito nisso. Temos que nos capacitar. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência assim rapidamente durante o IC de Huambo. Havia uma oportunidade para concorrer à presidência da Associação de Estudantes do IC de Huambo, e eu recebi um convite de um dos estudantes de linguística português que queria se candidatar para a presidência, e ele sugeriu que eu fosse o seu vice-presidente. E eu vi nesse convite uma oportunidade muito grande, não só para trabalhar na Associação de Estudantes, mas usar do cargo para passar a palavra de uma forma prática às pessoas da minha condição física naquela instituição e outras instituições da província do Huambo, e não só, de que nós também somos capazes, que a deficiência física não está na mente, apenas aí na limitação física mesmo. Então foi uma experiência muito boa. Eu vi muitos jovens na minha condição física naquela instituição se sentindo inspirados e motivados também a trabalharem e se autorrealizarem. Então, eu acredito que, muito mais do que cobrar, cobremos de nós, pastor. É isso que eu penso. Exatamente. Muito bem. A Mana Joyce faz uma questão, faz aqui um comentário que até tapou-nos, mas é importante colocarmos aí para teres também o acesso. A Mana Joyce diz o seguinte, eu vou ler aqui a mensagem da Mana Joyce. Ela diz o seguinte: enquanto repórter da Super Sport TV, depois do Mundial, eu fiz um trabalho com a seleção para perceber como foi todo esse processo de vitórias como campeões africanos e mundiais. Confesso ter ficado com o coração partido pelas condições do campo de treino da seleção nacional, que tanto nos orgulha em Viana. Mas durante o treino e toda a entrevista era tanta alegria entre os jogadores, tanto ânimo para os treinos e boa disposição, que nem me lembrei mais da minha tristeza pelas condições precárias. Certamente é isso que a Mana queria dizer. A Mana Hilda Pongolola: admiro a lucidez do jovem campeão, glória a Deus, vencedor. A Mana Brenda faz aqui uma questão que gostaria que o João, o Chiquete respondessem em poucos minutos, e porque aqui o pensar, claro, o tempo corre. Ela pergunta: João, já pensou em ser um motivador nos tempos livres? Confesso que ainda não, querida amiga Brenda. Mas prometo que com essa pergunta que faz agora, se me encorajar um pouquinho mais, amiga Brenda, eu começo a pensar a partir de agora. E o João já está a escrever um livro. Este livro vai sair a qualquer momento, dentro de 1 ou 2 anos. Esse livro vai ter que sair, não é? E vai ser um livro que... Ok, o João agora pode nos falar um pouco mais. Agora, sai do Huambo para a Turquia. Que salto, hein? Mas o que aconteceu para dar esse salto aí? Sai do Huambo, vamos para a Turquia. De repente está lá na Turquia. Bem, senhor pastor, na verdade, já a oportunidade de internacionalizar a carreira desportiva pela Europa surgiu depois do Campeonato do Mundo. Mas no momento não era a minha prioridade, porque eu sempre acreditei que não poderia deixar a lapiseira de lado. Queria investir um pouquinho mais nos cadernos, e depois, então, dar seguimento, né, a outros sonhos. Então, preferi, né, manter-me em Angola. Depois do africano, né, chegou numa
chegou num momento que já seria possível. Depois do africano, voltou a surgir um contrato para jogar na Turquia. E então, o Comitê Paralímpico Angolano entrou em contato comigo. E eu fui para Luanda, analisou-se o contrato, ligou-se para a Turquia e aceitou-se. No dia 26 de janeiro, eu segui viagem para a Turquia. E estou realizando um sonho que nunca me passou em mente realizar com uma das pernas. Eu sempre sonhei jogar na Europa, passando pelos palancas negras chegar na Europa, mas nunca sonhei chegar na Europa com uma das pernas. E eu quero aproveitar para realçar que muitas vezes a desvantagem que as pessoas veem em nós, na verdade, é a vantagem que Deus vê em nós. O Chiquete não teria valor com duas pernas aqui na Turquia, porque com certeza não poderia jogar futebol para amputados. Mas é exatamente esse salto do zero graus a 100 graus que a minha vida deu. E chegamos aqui. Foi uma recepção calorosa, muito positiva. O vice-presidente do clube já estava no aeroporto de Istambul à minha espera. Os colegas receberam-me muito bem, com muita alegria. E aqui estamos, né? Aqui estamos. A língua não é um obstáculo? A língua não é um obstáculo aí para si? Bem, é um grande desafio, senhor pastor. É um grande desafio. É muito difícil, mas já consigo pedir água, já consigo pedir comida, já consigo saudar, já consigo matar algumas curiosidades em turco e estamos a Podes nos saudar? Podes ainda nos saudar em turco? Podes nos saudar? É verdade. Se eu quiser, por exemplo, uma saudação mais formal, merhaba. Uma saudação com afinidade, assalamu alaikum. E uma saudação muito formal, por exemplo, de um filho para um pai ou de um aluno para com um professor, seria Gunaiden. Então temos o Selam Aleikum, Merhaba, Gunaiden. Muito bem, estamos aqui a aprender um pouco, não é? E faz muito bem. O Paulino Tissing diz, na verdade, meu irmão, você é um gênio e vamos pedir ao pastor Marques para que essa dupla volte, mas com um outro tema pertinente. A Mana Joyce faz uma continuação. Era tanta alegria entre os jogadores, tanto ânimo para os treinos, e boa disposição, que nem me lembrei mais da minha tristeza pelas condições precárias do treino. O nosso governo, o Ministério dos Desportos, principalmente precisa mesmo de arranjar melhores condições para os atletas. Aquele campo serviu para torná-los campeões. Agora que já soubemos o quanto eles são capazes, deveria-se apostar na melhoria das condições de treino. É minha opinião, bem-aja a todos, parabéns, João. O Júlio ainda diz, meu irmão, és e serás a fonte de inspiração de muitos. Nossa terra natal, o Ambo, espera por ti. A Mana Brenda diz, Deus sabe o que faz nas nossas vidas, basta crermos. Chiquete, infelizmente aqui o nosso tempo já esfumou-se. Eu sei que a Mana Brenda vai criticar-nos, vai dizer que precisamos acrescentar aqui o número, mas eu gostaria agora que alistasse os segredos para se vencer, para superar os obstáculos. Aqui tem que contar quais são os segredos. O segredo 1, isto. Segredo 2, isto. 3, 4. Assim alistar mesmo os segredos para superar os obstáculos. Bem, alistando os segredos, eu queria fazer de uma forma diferente, em forma de apelo, se o pastor me permite, claro. Vamos embora. Tem estrada aberta para conduzir aqui, a sua viatura. Não importa a situação em que se encontra, continua acreditando em ti. Não importa as dificuldades que tem enfrentado, continue sonhando.
existe uma razão da tua existência aqui no mundo, existe um motivo muito especial para seres a única pessoa, né, sem uma outra pessoa igual a ti no mundo. Deus só fez um Lúcio, só fez um Chiquete, só fez uma Brenda, só fez cada um de nós, por um motivo muito especial. Isso significa que cada um de nós tem um objetivo específico a cumprir nesse mundo. Cumpra você o teu objetivo, não continue focado no sucesso do teu próximo de modos a invejar o teu próximo, a lançar pragas, não. Olhe para ti, descubra os teus potenciais, as tuas potencialidades, as tuas capacidades. Tudo bem que o mundo, a sociedade não está muito boa agora, sem muitas oportunidades, mas lembra-te que grandes homens de sucessos surgiram em meio às dificuldades. Foi na dificuldade que a nossa amiga bem-vinda da Esperança se manifestou e chegou aonde chegou. E foi na dificuldade que o vosso amigo, irmão João Chiquete, se manifestou e chegou aonde chegou. E com certeza há dificuldades surgindo para ter despertares que és capaz de surgir na dificuldade. Acredite em Deus, principalmente. Acredite na tua fé em Deus. Acredite na tua força e acredite principalmente nos teus. Nenhum homem é capaz de te impedir de sonhar. Continue sonhando, continue focado e com certeza alcançarás. Os obstáculos vão sempre existir. O grande segredo é aprenderes e te adaptares a viver com os obstáculos. Faça dos obstáculos os teus amigos. Os obstáculos vão aplaudir quando atingires o sucesso. Eu fiz do obstáculo o meu grande amigo, e hoje esse obstáculo tem vergonha de mim. Aqueles amigos, aquelas pessoas que me discriminavam antes, hoje olham para mim como um exemplo a seguir, como alguém que superou a discriminação. Mas se eu tivesse desistido, continuariam a me discriminar. Então, mantenha o foco e tens muito para realizar. Queria falar mais, mas para não me cortarem por causa do tempo, vou parar por aqui. João, certamente ainda voltarás para aqui porque nós ainda não bebemos deste suco, ainda não. Quer dizer, hoje só foi apenas para provocar a nossa sede, mas hoje ainda não enxugamos bem a laranja. Eu acho que tu és uma dessas laranjas que não se come num só dia, come-se em 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, nós precisamos continuar aqui a dialogar e assim mesmo que você é bem-vinda, claro, a bem-vinda teve dificuldades agora com a internet, então vamos programar uma próxima oportunidade para, portanto, abordar estes e outros temas. A Mana Brenda deixa aqui um ATT. Não esqueça do meu pedido ao Chiquete. Seja um motivador. Podes mesmo começar online. Na verdade, o Chiquete tem sido já um motivador. Quem é amigo dele no Facebook sabe, é só procurar João das Dores Chiquete. Ele tem escrito muitas coisas e algumas coisas ele não sabe, mas eu tenho roubado e coloco aí nos meus arquivos também, pessoal, né? Então, João, muito obrigado. Nós queremos desejar tudo de bom aí na Turquia mesmo, que tudo corra bem. Aproveite este momento, é uma oportunidade que Deus te deu. Aproveite formar-se, aproveite também formar os teus irmãos. Contaste uma história que vocês antigamente, para irem à escola, trocavam os mesmos calçados, mas hoje vocês têm calçados que chegam, têm roupas, mas, por favor, continuem a ter Deus aí no vosso meio. Não se esqueçam, porque esse Deus é certamente muito maravilhoso. Quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar com chave de ouro esta edição número 20 do Pensar Claro? Quer dizer alguma coisa mais que eu não tenha dito? Eu quero dizer que para mim é um momento muito especial de receber esse carinho da vossa pessoa, Pastor Lúcio. Muito obrigado por essa oportunidade. Também quero agradecer a todos os fiéis seguidores do Pastor Lúcio que estão nos acompanhando desde
desde o princípio até agora. Recebemos, eu e a minha amiga Bem-vinda, muito carinho com as vossas mensagens, perguntas e comentários. Muito obrigado. Esse incentivo tem significado muito para mim. Na verdade, não é fácil viver na primeira pessoa, nascer com duas pernas, agora viver com uma, mas Deus é Deus e só é Deus de milagres. E aqui nós estamos continuando a viver. Eu vou continuar focado nos objetivos. Eu prometo não perder o foco, não me afastar de Deus, principalmente, e representar com muita honra e orgulho a nação angolana. E para terminar, um apelo, por favor, você que está nos ouvindo nesse momento, quando se deparar com uma pessoa em condição física especial, um deficiente físico, não prejulgue essa pessoa. Aproveite essa oportunidade para se permitir saber mais dessa pessoa, porque a aparência não define no seu todo nenhuma pessoa. Que a partir de hoje não mais discrimines, não mais possa julgar, não mais possa estar afastado das pessoas pela aparência física ou pela condição física. Que a partir de hoje tu possas ser um vaso de luz, um vaso de mudança. Imagine que essa pessoa deficiente física já enfrenta muitas dificuldades na vida. A tua discriminação não precisa ser mais uma dificuldade. É muito difícil acordar e saber que não pode andar sem antes agarrar as muletas. Acordar sem antes saber que não pode andar sem antes subir na cadeira de roda. Acordar e antes de andar saber que não pode pegar na bengala para andar, né, por questões visuais. É muito difícil sair para a rua e saber que vai enfrentar muita dificuldade. Não seja mais você essa dificuldade. Optemos pela mudança, porque a mudança é que faz o mundo, é a diferença que faz o mundo. Esse é o meu apelo, senhor pastor, e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão João das Dores Chiquete. Eu peço-lhe que se mantenha aí, porque vamos tomar um café de 1 minuto no nosso off. E também queremos já agradecer aos irmãos, às irmãs que estiveram aqui conosco e que certamente partilharam este vídeo. Este vídeo vai ficar por aqui, vai ficar aqui no Facebook, também vai ficar no meu canal do YouTube, LS Marques, vai ser disponibilizado lá. Então pode continuar, você que assistiu apenas no fim, pode ir lá no início e conseguirá ver aquilo tudo que nós falamos. Bem-vinda, Esperança, e também João das Dores Chiquete estiveram aqui. A Bem-vinda teve alguma dificuldade no final, mas muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam e sabem que o nosso encontro aqui tem sido todas as segundas-feiras, impreterivelmente, faça sol, faça chuva, então nós estamos aqui sempre às 21 horas em ponto. Hoje extrapolamos um pouco e porque o nosso convidado tinha muito e vocês viram que eu tive que cortá-lo porque ele é como uma manga que tem sempre suco. Então nós agradecemos mesmo do coração. Também dizer aí ao das Dores, ao Chiquete, que ele recebeu agora o crachá de convidado residente aqui do Pensar Claro. A próxima vez ele volta com toda a garra, certamente. Agradecer a todos que estiveram ligados. E próxima segunda-feira, mais um tema, mais 2 convidados. Então, obrigado pelo carinho da sua audiência e, por favor, partilhe este vídeo. Por favor, partilhe este vídeo. Então, já sabe que o segredo de falar claro está no Pensar Claro. Próxima semana, não perca a 21ª edição. Um forte abraço, estamos juntos e que Deus esteja convosco. Amém.